5 ferramentas no Excel que podem te ajudar muito a automatizar tarefas chatas e também a ganhar tempo no Excel, seja no seu trabalho, no seu dia a dia. A gente vai aprender como usar atalhos importantes, tabela dinâmica, que é uma excelente maneira de criar relatórios e fazer análises. Também vamos ver segmentação de dados, que é uma excelente maneira de filtrar de forma dinâmica e interativa os dados que você tem numa tabela do Excel. Depois a gente vai ver preenchimento relâmpago, que é uma ferramenta que nos ajuda a criar padrões, criar sequências e também a automatizar tarefas. E por fim, a gente vai ver formatação condicional, para nos ajudar a realçar, destacar informações a partir de um critério, de um valor que a gente vai preenchendo na nossa planilha. E já aproveita para baixar de grátis essa planilha do Excel. Dessa forma você vai assistindo o vídeo e fazendo aqui junto comigo. Beleza? Então vamos lá, chega de enrolação. A primeira maneira que podemos ganhar tempo no Excel é utilizando alguns atalhos, como por exemplo, copiar e colar, Ctrl+C, Ctrl+V, Ctrl+Z e Ctrl+Y para desfazer ou refazer uma ação e Ctrl+Shift+L para poder ativar os filtros ou desativar os filtros. E aqui nesse caso eu tenho 3 tabelas diferentes para que a gente possa utilizar estes atalhos na prática. Primeiramente eu tenho aqui uma tabela do mês de janeiro com data, valor, quantidade e média, ou seja, o valor médio vendido. Para poder fazer esse valor médio vendido, basicamente eu preciso do valor dividido pela quantidade. Bem simples. Mas o que isso tem a ver com os atalhos? Já que eu chego nesse ponto. Então vamos lá. Igual, valor dividido pela quantidade. Enter. Essa daqui é a venda média. Se eu clicar agora no cantinho da célula e arrastar para baixo, eu consigo ter o valor médio de vendas para cada uma das linhas diferentes que eu tenho aqui na minha tabela. Agora eu preciso fazer a mesma coisa para fevereiro, para março. Imagina só se eu tivesse outras tabelas diferentes. 10, 20, 30 tabelas iguais a essa daqui para preencher. Ia demorar tempo pra caramba para eu poder fazer essa mesma operação. Então uma excelente maneira é a gente usar o copia e cola do Excel através dos atalhos. Então deixa eu clicar nessa primeira célula aqui, ó, da média, Ctrl+C para copiar, clico aqui do lado, Ctrl+V. Veja que inclusive me deu um resultado diferente. Aqui eu tenho 270,41 e o novo resultado do mês de fevereiro é 488,7. Dessa forma a gente consegue ver que foi copiado não apenas a célula, mas também a fórmula que está dentro da célula. Então assim a gente consegue copiar e colar fórmulas no Excel. Agora novamente eu clico, seguro e arrasto para baixo. Posso clicar aqui em cima, Ctrl+C para copiar. Venho aqui do lado, clico na primeira célula, Ctrl+V. Inclusive temos agora um novo resultado novamente. Clico, seguro e arrasto para baixo. Assim que a gente usa Ctrl+C, Ctrl+V no Excel para poder copiar e colar coisas. E você pode usar copiar e colar para literalmente copiar e colar qualquer coisa. Seja um gráfico que você tenha no Excel, ou seja, por exemplo, você quer copiar uma informação de um lugar para o outro, Ctrl+C, Ctrl+V, funciona muito bem. Aqui a gente tem também, ó, desfazer e refazer. Vamos testar então e ver como é que funciona na prática. Digamos que, assim como a gente fez aqui uma média, agora eu gostaria de fazer um outro tipo de operação. Eu gostaria, por exemplo, de poder pintar essas primeiras, algumas linhas aqui, ó, de amarelo. Selecionei, clico na caixinha de cores, então coloco aqui um amarelo. Só que digamos, não, eu não sei muito bem se eu gostaria de ter pintado de amarelo. Ao invés de selecionar tudo de novo, vir na caixa de cores, remover a cor, a gente pode simplesmente apertar o Ctrl+Z para desfazer a última coisa que fizemos. E se você quiser voltar de novo com aquilo que você desfez, você usa o Ctrl+Y. Olha só, Ctrl+Z, Ctrl+Y, Ctrl+Z, Ctrl+Y. Isso funciona para qualquer coisa no Excel. Se você, por exemplo, selecionar uma coluna ou 3 colunas, botão direito, excluir essas colunas. Elas não existem mais. Porém, se você usar o Ctrl+Z, elas voltam. O Ctrl+Y, você volta novamente a ação que você desfez. Ctrl+Z, Ctrl+Y, Ctrl+Z, Ctrl+Y. Isso funciona para qualquer coisa. Então, se você fez alguma coisa que você não deveria ter feito no Excel, aperta o Ctrl+Z para voltar. E se você quiser, de novo, devolver aquilo que você havia feito, é Ctrl+Y, Ctrl+Z e Ctrl+Y. Agora, o último atalho que eu gostaria de mostrar é o Ctrl+Shift+L, que é bem interessante porque a gente consegue aplicar filtros a qualquer coisa no Excel. Então, digamos que vamos clicar nessa tabela verde em qualquer lugar. Vou clicar aqui dentro. Então, vou apertar o Ctrl+Shift+L. Veja que agora apareceu esses quadradinhos na parte superior da nossa tabela, ou ainda no cabeçalho. Se eu clicar nesses quadradinhos, eu vou clicar aqui, por exemplo, na quantidade. Eu consigo abrir um filtro me mostrando as informações que eu tenho nessa coluna específica. E assim eu posso selecionar apenas as informações que eu preciso ou quero ver. Como, por exemplo, eu quero ver as quantidades iguais a 10, 11, 12 e 15. E então, ok.
Dessa forma a tabela filtra para mim, de modo a me mostrar só as informações correspondentes àquilo que eu selecionei. Posso clicar no filtro de novo, limpar filtro, posso também filtrar por valores, ó. Ou ainda posso classificar do menor para o maior, ou clicar aqui do maior para o menor. Então é bem simples de utilizar filtros. Agora que eu já classifiquei do maior valor para o menor, está nessa ordem, eu quero remover esses filtros. Novamente, Ctrl Shift L para remover o filtro. Quer adicionar o filtro de novo? Ctrl Shift L, Ctrl Shift L. Adiciona e remove os filtros aqui no Excel. Você pode usar os filtros em qualquer uma das tabelas que você tem. Agora, a segunda maneira de ganhar tempo no Excel é saber utilizar tabela dinâmica, porque essa ferramenta pode te ajudar a fazer análises e também automatizar tarefas. Então aqui eu tenho uma tabela no Excel com informações, e ainda não é uma tabela em si, mas enfim, você entendeu o que eu quis dizer aqui, né? Então olha só, tem ID do pedido, data, produto, enfim, poderia ser qualquer informação diferente, não importa. Se você tem uma base de dados igual eu tenho aqui, você pode utilizar a tabela dinâmica. E para que serve, afinal de contas? Digamos que eu te pergunte qual é o valor total vendido. Você pode simplesmente pegar a coluna e somar tudo que você tem aqui. E aí você teria o total vendido. Mas e se eu especificasse a minha pergunta? Qual é o total vendido por região? Aqui eu tenho sul, leste, norte e oeste. Então eu teria que pegar cada uma dessas regiões e somar só quanto que vendeu por região. Aí ficaria mais difícil, né? A tabela dinâmica consegue fazer isso facilmente. Então vamos ver como a tabela dinâmica pode nos ajudar. Eu vou clicar em qualquer lugar aqui na minha base de dados e então inserir, vou clicar aqui, ó, tabela dinâmica. E então, como eu quero criar a minha tabela dinâmica aqui mesmo nessa planilha que eu estou aberto, eu vou clicar em planilha existente, aqui nessa segunda opção. Aí eu clico na setinha para cima e vou clicar aqui, por exemplo, setinha para baixo e ok. Agora a gente tem a tabela dinâmica aqui na esquerda e aqui à direita a gente tem os campos da tabela dinâmica. Aqui em cima a gente tem as opções que podemos utilizar e aqui embaixo os campos em si, filtros, linhas, colunas e valores. Se você quiser saber mais sobre tabela dinâmica de grátis, vídeo completo, um curso de tabela dinâmica de grátis, eu vou deixar um vídeo grátis aqui na descrição, beleza? Então você clica, assiste um vídeo completo só sobre esse assunto aqui para te ajudar no dia a dia. Mas vamos lá. Aqui então eu gostaria de ver o total vendido. Eu vou pegar aqui, ó, venda total, clico, seguro e arrasto e solto aqui dentro dos valores. Agora eu tenho uma soma das vendas totais e se eu verificar, eu consigo ver qual foi o total vendido, ou seja, o somatório de tudo que foi vendido. Além disso, eu gostaria de especificar um pouco mais. Ao invés de saber o total vendido geral, eu queria saber o total vendido por região. Então eu posso muito bem pegar aqui, ó, região, clicar, segurar e soltar aqui dentro das linhas. Agora, cada uma das linhas é uma região diferente que eu tenho na minha base de dados. E aqui do lado direito, eu tenho o total vendido por região e também o somatório dessas vendas. Então, de certo modo, eu também tenho o total vendido, além de ter uma análise mais específica, o total vendido por região. E também dá para fazer mais análises diferentes aqui. Mas, como eu falei, né, se você quiser aprender mais sobre tabela dinâmica, além desse vídeo resumido e objetivo, vou deixar de grátis um vídeo aí na descrição para você assistir, super completo sobre esse assunto de tabelas dinâmicas e de análises no Excel para o dia a dia. A terceira maneira da gente ganhar tempo no Excel é saber utilizar a segmentação de dados. Basicamente, a segmentação de dados no Excel é como se fosse um filtro. Lembra que a gente aprendeu? Ctrl Shift L. Olha só, adiciona os filtros aqui no Excel. Ctrl Shift L. Com os filtros a gente consegue filtrar as coisas. Como por exemplo, eu vou clicar no produto e eu não quero ver todos os produtos, porém apenas o ômega 3. Cliquei nele e ok. E eu não quero ver também todas as vendas do ômega 3, porém só as vendas da região leste e oeste. E então ok. Dessa forma a gente consegue ainda mais filtrar a nossa base de dados, tanto por produto quanto por região. Só que ao invés de ficar utilizando os filtros aqui no Excel, que pode ser um pouquinho chato, digamos assim, não é tão emocionante, podemos utilizar a segmentação de dados, que é como se fossem uns botõezinhos que a gente passa o mouse por cima, clica e escolhe aquilo que a gente quer ver. É bem mais legal, bem mais interativo. Então vamos lá, eu vou clicar aqui, ó, inserir, e talvez a primeira coisa que a gente precise fazer aqui é transformar a nossa base de dados em uma tabela, para que a gente possa habilitar esse recurso no Excel. Então vamos lá, inserir, tabela, dá uma verificada que sim, a sua tabela tem cabeçalhos, então ok, pronto. Agora a gente tem uma tabela no Excel. Agora a gente pode vir aqui, ó, design da tabela, e além de poder até mudar a cor, laranja, amarelo, enfim, a gente pode clicar aqui, ó, inserir segmentação de dados.
Cliquei nessa opção e aí é só você escolher qual segmentação você quer. Ah, eu quero poder filtrar por produto, também por região. Selecionei os dois que eu preciso, ok. E agora a gente tem duas caixinhas aqui embaixo, ó. Vou puxá-las aqui para cima e eu tenho região e produto. Digamos que eu queira ver só as vendas da região norte. Eu vou clicar aqui no norte e olha o que vai acontecer com a minha tabela. Ela filtra, me mostrando só a opção que eu selecionei. Então é bem interessante, bem simples de utilizar, bem mais fácil do que utilizar os filtros no Excel. E dá também para a gente combinar informações. Ah, eu quero ver tudo que é região sul e só as vendas de creatina. Pronto, ó. Aí eu filtrei uma região e um produto. Ah, agora eu quero ver região norte e coenzima Q10. Ó, só teve uma venda desse produto para essa região. Mas de qualquer forma, a gente consegue utilizar os filtros em conjunto e tudo funciona de maneira super simples e fácil. Para limpar a tabela, é só clicar aqui em cima, ó, no xizinho, para remover os filtros que você colocou. A quarta maneira de ganhar tempo no Excel é utilizando a ferramenta Preenchimento Relâmpago. E a gente pode acessar o Preenchimento Relâmpago pela página inicial, aqui em cima, ó, Preencher, Preenchimento Relâmpago, ou você pode utilizar o atalho Ctrl E no Excel, que é o que a gente vai utilizar. Então vamos lá. Aqui eu tenho nome e sobrenome. Tá, mas e daí? O que isso tem a ver? Digamos que, a partir dessas informações, poderia ser outras informações. Então funciona, não tem problema se você tem uma planilha diferente da minha, porque funciona. É só você pensar naquilo que você precisa e com a ajuda do Excel, do preenchimento relâmpago, você consegue fazer, automatizar aquilo que você precisa, tá bom? Nome e sobrenome. Aqui eu preciso juntar nome e sobrenome. Como eu posso fazer isso? Utilizando o preenchimento relâmpago. Vamos começar na primeira linha, preenchendo o nome que eu preciso. Como? Ana Silva. Enter. Na linha de baixo, que nome que eu preciso? Lucas Santos, Maria Costa e assim por diante. Mas eu não vou ficar fazendo isso linha por linha, até porque eu não quero perder tempo. Então, na linha de baixo, eu posso utilizar o preenchimento relâmpago lá pelo botão ou apertar Ctrl E. Acabou, olha só. Preenchimento relâmpago utilizado com sucesso. Assim o Excel continua o padrão para mim. Pega a primeira célula, mais a segunda e forma o nome completo. Posso utilizar também o mesmo esquema para criar outras informações, como criar um padrão de e-mail, por exemplo. Digamos que esses daqui são os funcionários novos. Alguém vai criar o e-mail para eles, porém eu já deixo pronto. Olha só, utilize esse e-mail aqui e essa senha que eu vou criar. Aí você vai montando os e-mails. Então o primeiro e-mail seria, eu vou pegar ó, Ana, tudo minúsculo mesmo, minúsculo, então não estou usando letra maiúscula, porque funciona, Ana.Silva. Então veja que eu adicionei o ponto, que nem mesmo existe anteriormente, mas eu posso criar um padrão, Ana.Silva. E agora eu vou colocar @e-mail. Poderia colocar outros endereços também, mas eu vou deixar assim só para não ter problema, beleza? Porque aqui é um vídeo, né? Então vamos lá, eu vou apertar o Enter, e aí o Excel até já conhece como se fosse um e-mail isso daqui, ó. Mas não tem problema, é isso mesmo, tá certinho. Agora eu quero manter esse padrão, Ana, ou seja, primeiro nome, ponto, sobrenome, @e-mail. Na célula de baixo eu aperto Ctrl E e o Excel continua esse padrão para mim, tudo certinho. Agora eu também gostaria de criar uma senha, pelo menos temporária, para estes e-mails que eu fiz. Então para criar a senha eu vou começar com algo simples, 1, 2, 3. Poderia ser outro padrão também. Vamos criar um outro padrão, né? Só para ficar diferente. Vamos pensar aqui. 101 ou 102. Enfim, apertei o 2 errado aqui, mas fica o 2 então mesmo. 102. E então Ana. E agora algo diferente. Vamos ver. Ponto. E então Silva. 1, 2, 3. Essa daqui é o padrão de senha para todo mundo. Só que ninguém vai saber o padrão de senha do outro, né? As pessoas vão achar que é diferente, mas é só uma senha temporária para que a gente possa criar os e-mails. Então vamos lá. 102 e então o nome, ponto, sobrenome, 123. Enter. Ctrl E. Veja que o mesmo padrão foi seguido para todos os nomes diferentes que eu tenho aqui na minha lista. Assim eu consegui criar vários padrões, sequências diferentes, utilizando preenchimento relâmpago ou a tecla Ctrl E. A quinta maneira que eu gostaria de mostrar de como ganhar tempo com Excel é utilizando a formatação condicional. Aqui nesse exemplo eu tenho planilha de estoque, mas poderia ser qualquer outra planilha. É só você ter informações que você consegue utilizar formatação condicional. Aqui eu tenho o estoque atual para cada um dos produtos e também o custo total. Lógico, tem outras informações na minha planilha,
Porém, estoque e custo total são as informações que eu gostaria de utilizar. E aqui ao lado eu coloquei o estoque mínimo, que eu posso deixar como 10, posso deixar como 5, enfim. E o custo total que eu gostaria de realçar também. Então toda vez que estiver um estoque mínimo, ou seja, um produto com menos de 10 no estoque, 9, 7, 1, esses valores automaticamente serão realçados para mim. Do mesmo modo, um custo total maior do que o valor que eu colocar aqui, também será realçado automaticamente. Então vamos fazer o seguinte, eu gostaria de realçar primeiro o estoque. Então eu seleciono todos os valores que eu quero realçar, até o final, pronto. Agora eu clico aqui em cima, página inicial, formatação condicional, regras de realce das células, é igual a ou melhor, é menor do que, é menor do que. E todos os números que forem menores do que esse meu número 10 aqui em cima, selecionei ele, beleza? Eu quero poder realçar de amarelo ou de vermelho, e então ok. Agora todos os valores menores do que o meu estoque mínimo serão realçados. Vou colocar aqui, por exemplo, 20. Vou apertar o Enter, olha o que vai acontecer. Tudo aquilo que é menor do que 20 fica automaticamente realçado. Assim é uma excelente maneira da gente poder visualizar apenas os números que a gente precisa, apenas os critérios necessários. Agora também eu quero fazer a mesma coisa para o custo total. Tudo que for então maior do que esse valor aqui, eu quero poder realçar também. Vou selecionar esses valores até o final. E aí eu venho aqui, página inicial, formatação condicional, regras de realce. E agora eu vou usar é maior do que. Então tudo que nesse caso agora for maior do que esta minha célula, eu quero realçar de verde. E então ok. Dessa forma, veja aqui. Agora eu tenho dois tipos de realce. Um para o estoque e um para o custo. E o legal é que é só eu mudar essas informações aqui, que todos os valores vão sendo automaticamente preenchidos para mim e realçados. Então eu espero que essas 5 ferramentas diferentes aqui no Excel possa te ajudar bastante no seu dia a dia para automatizar tarefas e também ganhar tempo com Excel. Se você tiver qualquer dúvida ou sugestão de próximos vídeos, deixa aí nos comentários, porque todo dia tem vídeo novo. Valeu, pessoal, e até amanhã. Já deixa eu aproveitar e te fazer um convite mais do que especial. Clica no link da descrição e vem aprender mais sobre Excel comigo no curso completo de Excel. E mesmo que você não saiba nada sobre Excel, você vai aprender desde o absoluto zero até o avançado. E além de vários bônus exclusivos, como por exemplo o bônus de Power BI, onde você vai aprender desde o zero até o seu primeiro dashboard, você tem acesso ao certificado de conclusão. Então clica aí no link da descrição e vem aprender mais sobre Excel comigo no curso completo de Excel com certificado de conclusão.